Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Desejo a todos, seguidores e a todos aqueles amigos, vizinhos, parentes, que sejam abençoados neste dia, tenham um dia de paz com suas famílias, nos seus afazeres. Nós estamos vivendo dias difíceis na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou entre os chamados evangélicos. Eu tenho meditado na palavra bastante, profundamente, e tenho visto tudo se cumprindo literalmente de acordo com a palavra escrita de Deus. Muitos não querem entender ou, não sei, fazem dela uma interpretação humana. E uma das coisas que sempre me incomodou foi a tal de liderança na igreja, as leis que a igreja cria, os dogmas que a igreja cria e tantas outras coisas, né? Dentro de tudo isso, eu estudando a vida de Saulo, comumente chamado de Paulo, ou mais conhecido por Paulo, eu me deparei com algumas coisas bem interessantes. E por isso vou falar sobre a salvação ou a conversão, isto é, ele se converteu, a salvação, a conversão de Paulo, de Saulo. Vou me basear em Atos 9, porém hoje vou ler só o primeiro versículo e depois, se quiserem acompanhar, é só lerem todo o capítulo. E o versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Para melhorar o versículo 2. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levasse para Jerusalém presos. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E olha só o versículo 1, mas resolvi ir até o versículo 9. Bom, o título que está aí, encabeçando o texto, a conversão de Saulo, ele não representa, pelo menos para mim, a verdade do texto. E, além disso, ele dá margem para interpretações humanas, onde o personagem humano é enaltecido e se torna mais importante do que o próprio Senhor Jesus. Muitos, e olha, eu tenho ouvido uma infinidade de pregações, pregam exaltando o personagem humano de Paulo, pouco sobre a ação de Cristo sobre ele e por meio dele.
Por que pregar exaltando os personagens humanos? Essa é a pergunta, né? Para mim, é muito simples. Quando é exaltado o personagem humano, o ser humano é exaltado. E o coloca como personagem central. E hoje, que lidera, né, tem todos os méritos, né, nessa sua liderança, ditando normas, dogmas, e por isso ele recebe todos os méritos para ser abençoado e receber a vida eterna. Por isso, noto muitas incoerências nas pregações, usando versículos e textos descontextualizados das grandes verdades ditadas por Cristo, registradas em sua palavra. Vamos ao texto, verso 1, né? Paulo até então enxergava tudo sobre o prisma legalista da lei bíblica. Só legalismo. Contudo, não percebia e não aceitava o cumprimento da vinda do Messias, apesar de ter efusivamente estudado isso. Que todo ele fora ensinado em tudo isso desde a infância pelos falsos profetas da época, ou seja, os fariseus que subjugavam o seu povo com o legalismo humano da lei bíblica, sem atentar para o fundamental que era o perdão e o amor. No legalismo, se aliaram as leis romanas com as leis bíblicas. Quando da crucificação de Cristo isso aconteceu. Lá em Mateus 17,15, por exemplo, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Veja a expressão, a soltura do preso seria conforme o desejo dos judeus, especialmente fariseus, e do sinédrio. Os versículos a seguir deste texto claramente definem que o povo pediu para ser solto e crucificado Jesus no lugar de Barrabás. Então Paulo, zeloso da lei segundo a carne, ansioso para seguir os discípulos de Jesus, perseguir, melhor dizendo, né, pediu autoridade para prendê-los e levá-los para Jerusalém para serem julgados. Cego e até então com as coisas espirituais, sem a luz de Cristo, contudo tinha boa visão das coisas do mundo. Porém, ele não se encontrou com Jesus, ele não se converteu a Jesus, nem procurava Jesus, pelo contrário, eram perseguidores dos fiéis a Jesus. O que ocorre? O texto é claro, o próprio Jesus foi quem veio ao seu encontro com a sua luz. O envolveu, o cegou para o mundo e lhe abriu uma visão para Deus de hora em diante. 3 dias sem visão. É semelhante a 3 dias, quase 3 dias de Jesus. Até que o próprio Jesus envia Ananias, que se apresenta a Saulo como enviado por Jesus para a restauração da sua visão. Restaurada a visão, ele fica cego e morto para o mundo. Ele mesmo escreve lá em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Veja, nova. Era algo desconhecido. As coisas velhas passaram, elas não existem mais. Eis que tudo se fez novo, novo de novo. Aquilo que é novo que você ainda não viu, você desconhece. Mas agora, restaurada a sua visão, ele fica cego sim para o mundo, para as coisas do mundo, mas com uma visão aberta, espiritual, vivo para Deus. É impressionante como alguns pregam a predestinação para a salvação, porém essa predestinação, segundo eles, só poderá ser cumprida mediante a tomada de decisão humana, ou o próprio homem natural se convertendo.
a Deus, como é que ele vai se converter? É a minha pergunta. Como pode um cego enxergar aquilo que ele não tem capacidade de enxergar? Como ele pode entender aquilo que ele é incapaz de entender se não for iluminado pelo Espírito Santo? O próprio Paulo, passando pelo processo do novo nascimento, operado por Cristo, agora como nova criatura, deixa para trás as coisas do velho homem e por orientação e direção de Cristo passa a viver uma nova realidade de vida, ou seja, a vida real com Cristo. Ele mesmo escreve lá em Filipenses, né? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Quais são as coisas que estão diante dele agora? As coisas espirituais. Cristo está à frente dele, não ele à frente de Cristo. Ele mesmo diz que agora não foi por vontade humana o que ele é agora, mas por Deus. Leiam suas cartas, ele logo se identifica, logo no primeiro versículo, como sendo que é por vontade de Deus, não por vontade humana, que ele é apóstolo. Portanto, quando ele usa o pronome eu em suas cartas, ele não exalta a si mesmo e seus atos, seus escritos. Todos eles foram por inspiração divina. Se lerem, por exemplo, 2 Coríntios 12, 7 a 10, verão que ele, daí por diante, é perseguido por Satanás. Aí muitos, eu não sei qual era o espinho na carne. O texto lá é claro. Satanás perseguindo. E pediu ao Senhor para ser livre. Porém o Senhor lhe disse que o fortalecia para superar. Portanto, Paulo se gloriava nas fraquezas, não na liderança, no poder de comandar. Porque no amor e poder de Cristo ele se tornava forte. Ele sentia prazer em tudo, porque Cristo o estava fortalecendo. Não era de suas próprias forças que ele superava. Poderíamos meditar em toda a vida de Paulo descrita na palavra e veríamos que em nada, absolutamente nada, ele se exalta ou exalta sua humanidade. Mas em tudo ele exalta Cristo e é agradecido a Cristo. Até nos sofrimentos ele se gloria. Nada do que ele falou ou realiza é de suas próprias forças e ideias, mas tudo ele o fez e relata por inspiração e poder de Cristo. Ele chega ao ponto de dizer que ele, Paulo, é miserável, pois não consegue realizar o bem que ele quer, mas o que ele não quer, ele realiza, porque nele ainda está a natureza humana, mas a vida espiritual está dominando sobre a carne. Isto ele faz por causa de sua pequenez, ele diz, muitas vezes não superando suas fraquezas, mas pelo perdão e no poder de Cristo, ele era fortalecido e vencedor em todas as coisas. Ele escreve isso. Não vejo em nenhum lugar Paulo se exaltando acima dos irmãos, como líder, como idealizando dogmas, normas para a igreja, mas sempre transmitindo ordens do Senhor com muito amor. Ao contrário dessas lideranças, em tudo eu observo a ação de Cristo em Paulo. Até o que ele fala de sua própria pessoa foi inspirado por Cristo. Para quê? Para fortalecer a igreja. Se você é adepto do evangelho humano, que exalta a força e a liderança humana, que dita normas e leis humanas para a igreja, mas que se alia ao mundo, a todos os segmentos, procure analisar sua própria vida.
para sentir se de fato você está agradando ao Senhor ou cumprindo apenas legalismos humanos na igreja em nome do Senhor e alterando a sua palavra. Ou se você está agradando ao Senhor no espírito soberano da palavra do Senhor. Pense como você está vivendo. Medite nisso. Deus te abençoe.